Bem-vindo ao canal Ronald Perrini. Esse é um vídeo diferente de perguntas e respostas, mas nesse canal eu falo sobre estratégias para você aumentar o fechamento de novos contratos, como você ter mais clientes. Se você não é inscrito, se inscreve agora no canal, porque eu posto vídeo todos os dias. Eu tenho um compromisso durante o ano de 2020, postar um vídeo por dia com conteúdo sobre vendas, sobre marketing e principalmente fechamento de contratos, tá bom? Ó, o vídeo de hoje é diferente, que é um vídeo de perguntas e respostas. Eu tenho um canal dentro do WhatsApp, que é um canal de conteúdo, onde eu posto alguns conteúdos e abro interação para que as pessoas possam me enviar perguntas. Se você não tem ainda, não está participando desse canal, eu vou deixar um link aqui abaixo, aqui na descrição desse vídeo, para você clicar e você entrar no canal do WhatsApp, tá bom? Agora, o vídeo de hoje vai ser diferente porque eu postei lá no canal e pedi para que as pessoas me mandassem perguntas, falassem quais são as suas principais dúvidas ou o que você quer saber. E eu peguei essas perguntas de todo mundo que me enviou, tinha um prazo, né? Era até hoje, às 3 horas da tarde, e eu ia fazer uma live no Instagram. Olha que interessante, né? Mas por conta dessa questão do coronavírus, está todo mundo fazendo home office e eu não sei por cargas d'água que não funcionou a live aqui. E olha que eu fiz upgrade de internet, tá? Mas enfim, deveria ter funcionado e depois eu vou lidar com essa parada aí e vou resolver. Mas eu não posso deixar as pessoas sem perguntas, sem as respostas, né? Porque elas me enviaram as perguntas, eu pedi. Então eu estou gravando esse vídeo de perguntas e respostas para poder responder cada uma das perguntas que eu recebi. E se esse for um formato que você acha interessante, que você goste, eu posso começar a fazer vídeos também nesse formato aqui no canal do YouTube. Posso postar também vídeo toda semana. Mas vamos ver como é que fica aqui esse vídeo. Mas hoje eu tenho a obrigação de responder às pessoas. Então se não me engano, foram 6 perguntas, tá? Primeira pergunta é da Luana. A Luana me escreveu assim: Ronald, a proposta já foi apresentada, entendida e enviada para o cliente. O cliente, ele fala que vai passar a proposta para compras. Qual é o tempo médio para fazermos follow-up periódico sem ser chato ou sem parecer desesperado? E ó, a resposta para isso é que muitas vezes, quando a gente está nesse momento que a gente apresenta a proposta para o cliente, a nossa vontade é fechar, né? Quanto antes, melhor, certo? Só que nesse cenário, a Luana, ela claramente atende empresas maiores. As empresas maiores, elas têm um departamento de compras. Então, você fala com TI, TI encaminha para compras e depois você tem que lidar com o comprador. E muitas vezes, o responsável pela TI, ou o time técnico, nem avalia a parte comercial. Eles nem querem saber do preço. Falam, ó, não posso saber não, isso é com compras, compliance da empresa, tá? Então, quando passa para compras, ela está com uma dúvida e ela quer saber como que ela pode fazer esse follow-up com compras para poder aumentar o fechamento. E realmente é muito ruim quando a gente passa a impressão de que tá, sei lá, desesperado ou que tá ansioso para fechar muito, né? Ainda mais com compras, porque eles são treinados. Assim como os vendedores, eles aprendem técnicas de vendas, muitas empresas treinam o time de compras. Sabia disso? Uma vez, um amigo meu me contou que ele falou que tinha interesse de trabalhar em compras. E eu falei, pô, cara, você tá maluco? Por que você quer? E ele falou, Ronald, você não sabe. Cara, compras é muito bom, porque você lida com todos os fornecedores. Você meio que manda. Tá? E esse amigo meu trabalhava em vendas, trabalha em vendas até hoje, né? E ele falou isso, Ronald, você lida com todos os fornecedores. Você faz um network bem grande com os fornecedores. E assim, você não precisa discutir, você que meio que manda e dá as cartas. Eu falei, mas fala mais sobre isso. Aí ele falou, ó, em compras, inclusive, existem bonificações. Você sabia? Compras tem que bater meta. Então, compras recebe uma proposta com valor e eles têm uma meta de redução, que é um percentual deles. E se eles conseguem atingir a meta, né, eles recebem bônus. E os bônus são bons, são tão bons quanto em vendas. Aí eu falei, caramba, cara, realmente, não sabia disso não. Mas eu falei, cara, mas isso não é em toda empresa não. Ele falou, não, não é em toda empresa. São empresas boas. Por exemplo, empresas grandes aqui.
Eu posso citar uma empresa que eu sei que é a Globo, a TV Globo. Então, o departamento de compras tem um compliance restrito que tem que seguir, tá? Então, e eu sei que lá tem essa questão de bonificação, tá bom? Mas não é só lá, são várias outras empresas. Então, eu estou falando isso por quê? Porque as empresas, elas sabem que se elas treinarem os compradores para poder negociarem melhor, né, e fechar melhor, ela está ganhando dinheiro. Está automaticamente ligada com a quantidade de dinheiro que ela consegue salvar, tá? Então, muitas vezes a gente não quer parecer desesperado, ainda mais para um comprador, que é uma pessoa muitas vezes treinada também, né? E se ele sabe que eu estou desesperado, o que ele vai fazer? Vai me apertar ao máximo, tá? Então, como que você se livra dessa situação? Porque a pergunta da Luana é o seguinte, ela quer saber como que faz o follow-up. E ela quer saber como é que fecha, né? Apesar dela não ter escrito isso, mas eu sei que é isso. Ela quer saber como é que ela faz o follow-up, mas como que ela fecha o mais rápido possível essa oportunidade. Tá, então vamos lá. Vamos agora para a situação. Quando você está fazendo uma proposta e você apresenta, por exemplo, eu apresentei lá para o time técnico. Olha, essa aqui é minha proposta, minha solução, tá aqui a proposta, pum, enviei. O time técnico falou, olha, vou te passar para compras. Esse momento de fazer a proposta, ele é um momento determinado, né? É um momento específico dentro de todo o processo de vendas. Ó, para você fechar uma venda, você precisa fazer várias coisas antes e precisa fazer coisas depois que apresenta a proposta, certo? Apresentar a proposta é um momento. Mas antes, você teve que prospectar, você teve que visitar o cliente, teve que abordar, fazer reunião e tal. E depois que fechou a proposta, você teve que enviar contrato, você teve que pedir assinatura, enfim, teve que cadastrar sua empresa. Porque muitas vezes quando a gente trabalha com empresas grandes, a gente precisa mandar um cadastro da nossa empresa para que eles cadastrem lá no sistema que eles usam. Muitas vezes é o SAP, bom, enfim, Oracle. Então, cada empresa tem o seu protocolo, tá? Então, o que eu quero que você se concentre aqui, existem tarefas que você faz antes da apresentação da proposta e existem tarefas que você faz depois. Só que, se a gente está nesse momento da apresentação da proposta e a gente fez uma tarefa anterior não tão bem feita assim, a gente pulou uma etapa que foi importante, tá? Se isso aconteceu, isso vai criar dificuldade para que a gente possa negociar e pedir o fechamento e fazer esse follow-up com compras. Por quê? Vendas é uma sequência de etapas que você precisa seguir para que você faça uma venda no final, né? É o conceito do funil. Então, são várias atividades que você faz que no final ali do funil cai uma venda. Só que, quando você entende que vendas, ele funciona como um trampolim, cada etapa é um trampolim, você consegue perceber que uma etapa está ligada na outra. É como se fosse um encadeamento, tá? Então, por exemplo, imagina um trampolim que está nesse nível aqui, depois você tem um outro trampolim nesse aqui, depois outro no nível maior, tal. O que é trampolim? Você faz um impulso e ele te joga para cima, certo? Então, para você subir, passar por esse desafio, se você vem com velocidade e pula bem em cada nível vai te dar um impulso para você chegar melhor no outro nível. Agora, se você vem correndo, dá um impulso bom no primeiro, e no segundo nível o impulso já não é tão bom assim. Você sobe com uma velocidade mais fraca, sabe? Não toma tanta altura, não toma tanta distância. Como que você chega no terceiro trampolim? Você chega mais fraco, certo? E muitas vezes, quando o sintoma é que a gente está parecendo chato para compras, porque a gente está cobrando, é um sintoma claro de que a etapa anterior você não pegou tanto impulso assim. Você não foi tão forte assim, tá? Por quê? E aí eu vou explicar como que funciona a etapa anterior. Ó, só que antes de eu falar, deixa eu só complementar aqui de um conceito de que o sintoma que você não fez isso, né? Você não fez na etapa anterior, é você ficar meio assim inseguro ou falando, pô, como que eu faço esse follow-up sem parecer chato? É porque você não pode ficar vendido. Você quer fechar a compra mais rápido e você quer a resposta logo do cliente e quer que ele diga sim logo, né? Só que você, como vendedor, como uma pessoa que está fechando o negócio, você precisa ter controle. Você não pode deixar, tipo, como se eu tivesse um barco no meio do oceano navegando à deriva. Para onde a maré leva é que o barco vai. Você não pode deixar essa situação.
A gente que trabalha em vendas, a gente precisa ter controle. Então, na minha opinião, o maior problema de você chegar nesse estado, né? Que é tá em compras, você pedir follow-up, pedir status, e aí ele te dá, olha, ainda não decidimos. E você fica sem saber quando que ele vai te dar a resposta e quando que você vai saber, né, efetivamente se você vai ganhar, se ele vai fechar contigo ou não, você tá à deriva. Para mim, é a falta de controle que é o maior problema. E você precisa ter controle, porque a gente que trabalha em vendas, a gente precisa botar número, a gente tem meta. Se você é o dono da sua empresa, cara, você precisa ter previsão de caixa do que vai acontecer. Então, se você... Como é que as empresas crescem, né? As empresas, elas começam a prospectar, elas enchem de oportunidade o pipeline, né? E aí tem, sei lá, 100 oportunidades, ela tem a métrica lá, que de 100 vai fechar 20%, não sei. Enfim, cada empresa tem sua métrica. Então é assim que cresce e é assim que as empresas projetam o crescimento, certo? Ou projetam pelo menos a estabilidade, né? Em ano difícil, que ela vai faturar a mesma coisa que o ano passado, tá? Então, basicamente, é isso. Então você precisa sim ter esse controle. E para você ter esse controle, o que você precisa é, num passo anterior, agora vamos voltar. Fez a apresentação da proposta, vamos voltar ao trampolim. Num passo anterior, quando você faz a primeira reunião com o cliente, primeira visita, você chega para o cliente e você vai perguntar lá sobre o projeto, né? Normalmente é assim, o cliente ele tem uma necessidade, ele está querendo saber sobre uma solução e tal, e você sentou lá com ele para falar de um projeto. Quando você está discutindo sobre um projeto, na primeira reunião você precisa fazer um passo muito importante, que é a qualificação da oportunidade. Ainda não é projeto, né? É só uma oportunidade que você está conversando que vai virar depois um projeto, uma apresentação e tal. Por aí vai, você vai tocar a venda disso. Então, na primeira reunião, você precisa qualificar. E o que é qualificar? É saber se essa oportunidade é quente, vai fechar mesmo, ou saber se ela é fria. Sabe? Se vai fechar daqui a 6 meses, só vai fechar só no ano que vem ou no outro ano. Enfim, você precisa saber. Por quê? Porque quanto mais quente é a oportunidade, mais atenção você dá a ela para que ela feche logo e se torne um cliente e que você já fature, já coloque na sua carteira e pronto. Já fechou esse negócio, certo? Então, porque você age de maneiras diferentes com temperaturas de clientes diferentes, né? Então, é importante você saber. E para qualificar, você precisa seguir um vídeo que tem aqui no canal que chama BANT, B-A-N-T, tá? Essa sigla é uma recomendação minha de como você deve classificar suas oportunidades. Você pode procurar um vídeo, cara, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal. Acho que esse vídeo ou foi de 2018 ou foi 2017, acho que foi 2017, cara. Mas enfim, escreve BANT, B-A-N-T, que tem aqui a explicação. Mas BANT se consiste em você fazer perguntas sobre B, que é o budget, se o cliente tem orçamento disponível para o projeto. A, que é authority, perguntar, cliente, quem são as pessoas que autorizam? Quem autoriza a parte técnica e quem autoriza a parte comercial, sabe, dessa solução? E o cliente vai dizer. N, que é um need, perguntar qual é a necessidade. Falar, tá, cliente, tá bom. E esse projeto? Você visa resolver o quê? Que situação que você está passando hoje? Quais são os problemas que você tem hoje? O que está acontecendo aqui na sua empresa? Enfim, você vai entender qual é o cenário e qual é a necessidade dele em resolver isso. O que acontece se ele não resolver? Isso é um need. E o quarto e último é o mais importante, é o que vai te ajudar nessa hora do fechamento, que é o timing. Você deve perguntar para o cliente assim, cliente, em quanto tempo você pretende decidir sobre a compra desse projeto? E o cliente vai falar, pretendo decidir daqui a um mês, por exemplo. Aí você fala, entendi, cliente. E se não for decidido daqui a um mês, o que acontece? Para você entender mais a fundo, sabe? Ele vai falar, olha, precisa ser, porque tem um diretor, tem um fulano. Ele vai contar o motivo dele que precisa, certo? Outra maneira de perguntar com relação ao time, o tempo, é falar assim, cliente, e quando que você pretende iniciar a execução desse projeto? Certo? Porque esse é um projeto complexo, né? Normalmente, a gente está conversando aqui, eu vejo que em outros clientes meus a gente leva uns 3, 4 meses para implementar, ou se a sua solução implementa em um mês, não importa, eu implemento em 15 dias, você fala, olha, eu vejo aqui que a gente leva 15 dias para implementar, quer saber o seguinte, quando que você pretende começar? E ele vai falar, pretendo começar tal data. Você vai falar, tá bom, entendi. E por que é tão importante começar tal data? E ele vai dizer o porquê. Ou seja, essa informação é o que vai te ajudar lá no fechamento. Então é tudo conectado. Então, se você chegou lá no fechamento e o cliente fala, vou passar para compras, sabe?
e agora tá lá com compras. Já fiz minha parte, olha, gostei muito, Ronald, sua solução é 10, gostei muito. Vou passar para compras. Cara, se isso acontece e você não fez essa etapa anterior, o que acontece aqui nesse momento? Fica mais difícil de você fazer o follow-up, né? Por quê? Porque aí você vai falar, vai mandar lá a mensagem, como é que é compras, né? Compras, normalmente, os caras são mais secos, né? Eles não tem tanto contato. O cliente, da parte técnica, ele vai conversar, vai se abrir mais, tal. Compras, não. E aí, você vai perguntar, tá bom, tá em compras, olha, quando é que vocês vão decidir? A pessoa de compras vai responder, muitas vezes assim, ó. Ah, Ronald, olha, ainda não decidimos. Assim que decidir, eu te comunico. Certo? E aí, cara? Como é que você fica? Certo? E aí, se você trabalha numa empresa, seu chefe tá lá cobrando. E aí, vai fechar? Quando que vai fechar? Qual é a data? Você precisa reportar isso, né? Isso é o famoso forecast, que é o que você reporta de previsão de fechamento para frente. Certo? Em compras tem metodologia. Em vendas, desculpa, na área comercial tem metodologia. Então você precisa ter previsão, isso é super importante. Você não pode navegar à deriva no oceano, tá bom? Você precisa ter controle. Isso é ser um bom profissional, né? Então, se essa situação acontece, muitas vezes foi porque você faltou de perguntar lá qual é o tempo, tá bom? Pro fechamento. Por quê? Porque se eu pergunto qual é o tempo, e o cliente me fala, Ronald, eu quero fechar, quero começar o projeto em dia 1º de maio. Aí eu falo, cara, que legal, 1º de maio, né? É o dia que você quer começar, a gente leva uns 15 dias. Tá, e por que você precisa começar 1º de maio? E ele vai dizer qual é o motivo dele. Ronald, não, porque, sei lá, porque eu me comprometi com a área tal de começar nessa data. Ou então, olha, porque eu sei que levam 15 dias para você implementar, então eu preciso estar antes do 1º semestre, até junho, com isso tudo funcionando, certo? E aí, 1º de maio a gente começa, se tiver qualquer problema, eu tenho mais uma semana, 2 de gordurinha, e eu sei que em junho já está tudo ok. Beleza, eu tenho essa informação. Então, nesse cenário, é onde eu toco essa oportunidade, apresento, faço a proposta, mostro lá para o cliente gosta. Nesse cenário, o que eu faço? Chego para o cliente e falo assim, então tá, o cliente me manda, né? Agora está em compras. Eu falo, tá bom. Vou lá para compras e falo, olha, quando vocês vão me responder? E aí o comprador vai responder seco. Falar, ainda estamos avaliando. Certo? Aguarde resposta. Se isso acontecer, o que eu faço? Eu chego e volto. Eu posso voltar direto para compras ou voltar para o meu cliente, ou a pessoa da TI com quem eu conversei. E falar assim, olha, fulano, é o seguinte, eu estou preocupado. Hoje é dia 2 de abril. A sua empresa é grande, né? Obviamente porque tem departamento de compra, normalmente tem processo. A sua empresa é grande. Às vezes, para eu fazer o cadastro na minha empresa, pode demorar. Você me disse que precisa estar com essa solução pronta até o meio do ano, porque é a sua meta. E senão vai estar comprometendo lá o seu bônus, que é a entrega que você se comprometeu a fazer. Só que eu estou preocupado, porque eu falei com compras hoje e compras disse que ainda está decidindo. Eu preciso saber dessa resposta logo para poder garantir que no dia 1º eu começo. Porque se ele não me der essa resposta até semana que vem, cara, eu não sei se a equipe vai estar separada para começar no dia 1º. Eu tô com a proposta aí. Por enquanto eu deixei a agenda da equipe já reservada. Mas se demorar muito, eu vou ter que desalocar a equipe. Eu vou ter que botar ele para outros projetos. E se você fechar depois, e aí? Como é que eu faço? Eu só vou ter agenda só, não vou ter no dia 1º, vou ter agenda no dia 15, vai ficar muito apertado, né? Você não consegue ver isso para mim, não? Ou então me dá uma data até quando eu preciso fechar para eu poder manter essa agenda da equipe. Me dá um data limite aí do prazo. Ou seja, você está invertendo. Você está pressionando a situação porque você já reservou a agenda, você sabe que o cliente ele tem uma necessidade que é estar com o projeto pronto até a data tal, tá bom? Então, você inverte. Esse é um argumento que você usa, que ele é muito poderoso e vai funcionar muito bem nessa hora, tá? Então, Luana, a dica é essa, tá bom? E você sempre, se você não fez essa etapa, né, anterior, de você ter perguntado lá no início, tirado o bunch, perguntado sobre o tempo, vamos dizer que você pulou essa etapa, e agora você está com essa situação, cara, a melhor coisa é falar com o cliente mesmo. Fala com o cliente da área técnica e pergunta. Fala assim, olha, é o seguinte, eu fiz a proposta, na proposta você já deve ter colocado a validade,
Mas você provavelmente na sua proposta deve ter instalação, deve ter entrega, se for equipamento, tem o prazo de envio, não sei. Enfim, mas tem que ter alguma coisa que você possa perguntar para o cliente o seguinte: cliente, quando que você quer isso funcionando? Porque se você está vendendo qualquer coisa, você está vendendo uma solução para alguma situação que ele tem lá, certo? Por exemplo, se o cliente está trocando de servidor, ele tem uma situação. A situação é que o servidor antigo está fora da garantia, ou está lento, ou está ruim, enfim. Ele tem uma situação. Então, você pergunta, cara, quando é que você precisa resolver isso? Até quando? Entendeu? E aí o cliente vai falar, ó, preciso resolver até tal data. Você vai falar, ah, não, tá bom, porque eu estou preocupada. Compras ainda não me respondeu. Certo? E aí, eu sei que tem um prazo aí de entrega, tem um prazo da configuração, da instalação, tem o meu prazo, então estou preocupado, tá bom? Então, por isso eu preciso saber, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, até mesmo para garantir tudo certinho o funcionamento aí para você, tá? Então, é assim, gente, é assim. Escreve para mim aqui no comentário do vídeo se essa dica te ajudou e se isso fez sentido para você. Vamos lá. Segunda pergunta, deixa eu só liberar aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, cara. No final do vídeo, essa aqui foi a primeira, escreve pra mim se te ajudou, se fez sentido, se você tá gostando desse formato, tá? Segunda pergunta foi do Rony. Eu trabalho com redes de computadores e segurança eletrônica. Faço esses projetos e executo. Ou seja, o Rony ele vende e ele executa, né? Mas estamos em um cenário do Brasil com coronavírus. Minha cidade, por exemplo, está funcionando 30% no mercado. Como fazer para vender nesses tempos onde todo mundo pensa em necessidades básicas, comida e remédio? E isso é verdade. Olha, essa pergunta do Rony é muito boa. Ele falou que trabalha com redes de computadores e segurança eletrônica. Então, você tem que pensar o seguinte: sempre para você vender, você tem que ter um problema atrelado, tá, Rony? Então, vamos pensar junto aqui. Qual é o problema que as empresas estão tendo hoje com os funcionários trabalhando de home office? Qual o problema que ela tem? E atrelado à sua solução, né? A rede e segurança eletrônica. Você acha que tá funcionando legal, assim? Porque muitas empresas, vamos pegar um cenário mais técnico, onde a pessoa está de casa, ela se conectou numa VPN até a empresa do cliente e ela está saindo, está usando a internet do cliente lá para navegar, certo? Você acha que a rede do cliente ela está intermitente, está acontecendo problema, às vezes fica indisponível, às vezes tenta acessar um sistema e o sistema não responde? Isso é um problema. Você acha que esse problema possa estar acontecendo? Se você acha que esse tipo de problema pode estar acontecendo e a solução seria configurar melhor a rede, dimensionar melhor, de repente botar um firewall, botar balanceamento, 2 links de internet lá no cliente, imagina que seja isso a solução, tá? Essa é a solução. Você não vai falar da solução, você vai falar do problema. Então o problema é o seguinte: olha, seus usuários, seus funcionários, os colaboradores que estão trabalhando em casa, eles estão acessando internamente os servidores da empresa. Muitas vezes o servidor fica indisponível, fica desconectando, fica caindo. Isso acontece. Ou seja, isso é um problema. Você tem que pensar o seguinte, Rony: qual é a situação que as pessoas vivem? Hoje é a situação de home office. Nessa situação, quais problemas podem acontecer que um gerente de TI gostaria de falar, cara, preciso resolver. Então, cara, preciso solucionar isso. Entendeu? O raciocínio é esse, Rony. Então, esse é um problema. Agora, você falou também sobre redes de computadores e segurança. Cara, segurança. Você acha que as pessoas estão trabalhando de casa, né? Você acha que os gerentes, o departamento de TI, tá assim falando, cara, todos os colaboradores estão trabalhando de casa, ó, tô tranquilão aí com a segurança, tá tudo funcionando, tudo redondinho? Você acha que ele tá falando isso? Chances são que não, né? Mas é aquela. É assim. O fato. Isso, cara, pega essa sacada, cara. E eu acho que essa é a grande sacada dessa resposta aqui. E isso vai te ajudar na sua vida inteira para prospecção, tá? Então, olha só. O fato é que o gerente de TI, ele sabe que está inseguro, certo? Mas está tudo funcionando. Mas ele sabe que está todo mundo de casa, lá home office, mas está tudo funcionando. Você está vendendo o quê? Você acha que você está vendendo? A solução é a segurança
para as máquinas, né? Para a TI, não ser infectado com vírus, não roubar dados, não perder dados. Está vendendo isso? Porque tem que pensar o seguinte, na cabeça do gerente de TI, está tudo funcionando. Então, no caso de segurança, nessa época de coronavírus, o que você vende não é a solução máquina não sendo infectada. Porque muitas vezes o gerente de TI ele sabe que tem risco. Você vai vender a solução para quem tem medo desse risco. Ó, eu tenho um carro. Vamos dizer que meu carro venceu o seguro agora, em abril, no meio do coronavírus. E eu estou usando pouco o carro. Estou usando muito pouco. Eu falo, cara, tá todo mundo segurando despesa, não vou renovar o seguro não. Vou segurar abril e vou segurar maio. Eu acho que eu posso conviver com risco. Eu sei que se o carro for roubado, eu tô ferrado, perco tudo. Mas, cara, eu tô usando pouco o carro, ele fica na garagem, eu convivo com esse risco. Você acha que eu vou renovar o seguro com esse pensamento? Não vou. Agora, existem pessoas que não querem nem correr risco. Existem outro tipo de perfil que fala, não, cara, mas não vale a pena. Eu prefiro pagar o seguro mesmo, pago agora, tô usando uma vez por mês o carro, mas, cara, não arrisco. Eu pago. E a pessoa vai e compra o seguro. Qual é a diferença da primeira para a segunda pessoa, tá? É que a pessoa, ela lida com risco. Para ela, o fato dela estar em risco não é um problema. Já para esse segundo perfil, o fato dela estar correndo risco é um problema, certo? E o que você vende, cara? Você vende solução de problema. Então, o que você vai falar? A sua prospecção é em cima do risco. Fala assim, cara, você está com medo de acontecer isso? As pessoas que têm medo de acontecer vazamento de dados, vírus, sequestro de dados, enfim, né? As pessoas que têm medo de segurança, elas vão se conectar, porque elas não convivem com risco. E aí você vende para esse grupo. Agora, o grupo que não tem, cara, você não vai vender mesmo. Não dá para vender segurança. Por quê? Porque ele não tem um problema. Então, entenda que você vende é a solução do problema. Sempre é a solução do problema, seja ele qual for. Agora, você precisa distinguir que, nesse caso, o problema não é o fato da máquina estar insegura. O fato é o risco, entendeu? A máquina está insegura, isso causa um risco. Esse risco, na visão do gestor de TI, isso é um problema ou não? Entendeu? Ou seja, nunca somos nós quem julgamos qual é o problema. É sempre pelos olhos do cliente. A percepção é sempre do cliente. Tá bom, Rony? Espero que tenha te ajudado aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Alessandro. Aproveito a pergunta acima, que foi a do Rony, e emendo sobre como a gente consegue aproveitar esse momento para mostrar a relevância da TI na construção de conexões entre pessoas e empresas, sem ser notado como um aproveitador. Entendo o cenário atual, mas compreendo que precisamos seguir construindo e vendendo. Como a gente consegue passar uma impressão humana para o cliente sem perder a eficácia na venda? Digo isso porque eu exploro muito as vulnerabilidades, mas não quero que pense que eu sou aproveitador de um momento sensível a todos. Então, basicamente, é o seguinte, o Alessandro ele vende também segurança, ele sabe que está todo mundo correndo risco, e ele explora a questão das pessoas estarem correndo esse risco e ter vulnerabilidade, né? E aí, cara, o que eu volto para você é o seguinte, Alessandro, olha só. Se você está vendendo solução para quem tem risco, né? Para quem, quer dizer, para quem não quer correr risco, primeiro você não está vendendo para todo mundo, então. Você só está vendendo para a pessoa que tem o problema de que ela sofre um risco e que ela não quer correr esse risco. Ponto. É esse tipo de pessoa, tá bom? Esse que vai parar para te ouvir e que vai ter interesse em comprar. Porque quem vai correr risco já está decidido que vai correr e pronto. E se acontecer, ela fala, era o risco, né, que eu tinha, se acontecer algo demais. Enfim, então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Cara, você está comentando o seguinte, que é uma situação difícil, né? E que você não quer parecer aquela pessoa que tá com o olho gordo, né? Que quer, vou botar minhas garras aqui, vou aproveitar essa oportunidade. E eu entendo isso, eu acho muito legal. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. Talvez o seu negócio, ou esse negócio, e fazer prospecção dessa solução, talvez isso seja mais comum do que você imagina. Sabe por quê, cara? Ó,
Quem faz isso? Existem outras empresas que fazem isso. Época de crise, época sem ser de crise, época normal. Estão fazendo isso a rodo. Sabe quem são? As seguradoras. Cara, quem vende seguro de vida? O que ele vende, né? Ele vende uma solução para quem não quer correr risco de deixar a família, de repente, né? Passar aí para outro plano e deixar a família sem recursos ou inamparada, né? Quem vende seguro de carro, certo? E existem corretores de seguros que chegam e esfregam o risco na cara da pessoa para chamar atenção? Existe. Existe, cara. Uma vez eu almocei com um corretor, foi da... Caramba, cara, qual era o nome da empresa dele, cara? Cara, era aquela empresa americana, enorme, cara. Qual empresa do mundo? Eu vou lembrar. Cara, com a letra em amarelo. Eu tô... Agora, enfim. Mas eu almocei com ele e ele tava me contando. Ele falou assim, Ronald, olha só. Esse corretor, ele é um empresário. Ele tinha uma empresa de TI. Ou tem, aliás, ele tem ainda uma empresa de TI. E ele saiu da empresa, né? Ele tocava a área comercial. E ele saiu para poder virar essa pessoa de seguro. Só que um seguro premium. Talvez você já conheça o seguro da Prudential, mas não é, da concorrente da Prudential, cara. Que são pessoas que vendem seguro premium para uma classe mais executiva, né? E aí ele saiu, ele largou a empresa dele, deixou a empresa com sócio, tocando, e ele foi para essa área para poder vender seguro. E a gente estava almoçando e ele estava me contando, Ronald, olha só, cara, tem algumas coisas lá que tem corretor que faz e eu não concordo muito. Eu falei, cara, o que é? E aí ele falou, Ronald, é o seguinte, alguns corretores, a gente estava comentando esse negócio do risco e tal, ele falou, cara, alguns corretores pegam o celular, tá conversando com o cliente e mostra, de repente, um acidente, mostra uma violência, pegam um vídeo de WhatsApp e mandam lá para os clientes. Mas eu não consigo fazer isso. Ele falou isso para mim. Sabe o que eu falei? Eu falei, cara, você tá certo. Você tá certo. Tem pessoas que vão fazer isso e vão lidar bem com isso. Outras pessoas não vão lidar bem com isso. E eu acho que você não tem que mudar a sua personalidade. Eu acredito que eu também não conseguiria fazer isso. Chegar e empurrar aqui. Entendeu? Mesma coisa, eu falo de vendas, chegar e falar assim, ó, tá vendo? Essa empresa aqui quebrou, não soube vender, essa aqui quebrou. Cara, virar, na TI tem o ditado que é o cavaleiro do apocalipse, né? Caramba, cara, é isso, né, cara? Que é a pessoa que chega pra dar má notícia. Tem gente que faz isso, cara. Eu não tem muito a ver comigo, não, tá? Mas enfim, mas eu acredito, eu não julgo também quem dá essa notícia, que é a pessoa que é alarmista, que mostra ali. Porque o que acontece? Se a pessoa está pensando o seguinte, ó, eu vendo um seguro, estou vendendo um seguro para você, eu rezo para que não aconteça nada com você. Mas se acontecer, cara, sua família tá amparada. Agora, você é a única pessoa que trabalha na sua família, certo? E hoje você não tem seguro, cara. Se eu não faço isso e não te dou um seguro, pode ser que aconteça e depois vai ser muito pior para sua família. Talvez, né, você quisesse isso. Então essa é a minha maneira de eu chamar atenção. Eu acredito que a pessoa possa pensar assim, que na cabeça dela ela tá ajudando, ela tá falando, cara, eu tô chamando a atenção mesmo, porque ele é a pessoa que trabalha, ou a mulher, né? Ela é a pessoa que trabalha, o outro não tem a renda, tem 2 filhos, e se acontecer o pior, as crianças estão desamparadas. Enfim. Então, o que acontece? Então, eu acho que essa pessoa que tem essa abordagem mais direta, mais agressiva, ela tem a maneira dela e muitas vezes ela pensa que ela está ajudando, sabe? Eu não julgo essa pessoa, não. Eu acho que é a maneira que ela tem de se ajudar, certo? Mas, já por exemplo, o caso desse meu amigo, que a gente estava no almoço, ele estava comentando que ele não faz isso. E eu falei, cara, e você não precisa fazer, cara. Faz o seguinte, cara, existe uma parcela de pessoas que já sabem da importância de um seguro. Entendeu? Que são pessoas, de repente, mais esclarecidas, certo? São pessoas que, às vezes, já teve uma experiência. Ele mesmo, nesse almoço, me contou que teve uma pessoa que virou pra ele e falou assim, nossa, vou fechar o seguro com você. Ele falou, uau, ele falou, tá bom, mas por quê? Ele falou, porque é o seguinte, meu pai, ele era o chefe da família, meu pai faleceu, certo? Quando eu era criança, ele tinha um seguro, o seguro pagou e o seguro foi o responsável por me formar até a minha faculdade.
E é por isso que hoje eu tô aqui sentado com você, trabalho nessa empresa aqui e tal. Vou fechar sim, e fechou o seguro com ele. Tá bom? Então, peraí. Bom, vamos lá. Porque fez um barulho aqui de moto, mas vamos seguir. Então, basicamente era isso. Então a pessoa já tinha essa consciência. Então você pode trabalhar com quem já tem essa consciência, tá? Então, Alessandro, você não precisa chegar e plantar ali o terror e mostrar que, nossa, vai dar problema, hein? Você tá ferrado e tal. Não, você pode ser do seu jeito, seja sutil, mas mostre também, certo? Não tem problema nenhum em você chegar e mostrar, porque na verdade, se você for parar para pensar também, que qual que seria a consequência para uma empresa, certo? Perder os dados. E para uma empresa que realmente isso seja importante, tá? Para uma empresa que não é importante, tudo bem. Mas para uma empresa que é importante, que tem dado sensível, que não pode perder de jeito nenhum, certo? Qual a importância de receber um alerta? E se o gerente ainda quiser resolver isso? Ele tá... Cara, se o gerente estiver com medo, sabe? Cara, eu consigo imaginar um gerente assim falando, poxa, cara, virando pro coordenador dele, né? Falando, fulano, chega aqui, Marcelo, meu coordenador, cara, a gente habilitou o home office, tá todo mundo funcionando. Cara, vou rezar a Deus pra não ter um incidente de segurança aqui, porque se tiver um incidente, o que acontece, cara? Tipo assim, esse cara, o cara que fala isso, é porque ele tá com medo. Ele tem medo que aquilo aconteça, entendeu? Então, é isso. Então, esse tipo de perfil, você pode sim explorar, você pode fazer um anúncio, falar, olha, se você tem medo de que esteja vulnerável, isso, você faz um anúncio sobre isso. Você vai atingir quem? Quem já tá com medo, tá bom? Quem já não quer ter risco, tá? Então, é assim que você aborda. E quem quer conviver com risco, você fala, não, beleza, cara, é assim mesmo. É normal, cara, desejo que nada aconteça e vamos que vamos, tá bom? Então, você não tá explorando, tá, Alessandro? Vamos lá, próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou assim, quem é meu público-alvo? Quais os interesses dele? O que ele procura na internet? Tá, o Lucas ele fez uma pergunta mais específica de anúncio, né? E aí ele bota assim, eu vendo infraestrutura, segurança, manutenção e firewall. Lucas, você quer saber então quem é o seu público-alvo e quais são o que ele procura na internet, quais são os interesses dele? Tá, o que você vende é segurança, manutenção, firewall e infraestrutura. Então, eu já te dei um exemplo de um público-alvo de um gerente de TI, tá? Então, primeiro você tem que montar o seu público-alvo, em cima das dores. Primeiro você tem que pensar assim, deixa eu voltar, peraí, vou me corrigir. Primeiro você tem que pensar o seguinte, quem é a pessoa que eu quero conversar? Olha para os seus clientes, certo? E aí, como você é de infra, você deve atender clientes que são gestores, você deve atender clientes que são mais administrativos, né? E às vezes até dono da empresa, se é uma empresa um pouco menor. Então, pensa assim, cara, quem é o cliente que eu quero falar? Imagina que você chegasse, fizesse assim com uma lâmpada, né? Saísse um gênio, saísse eu lá, de gênio, e fala assim, Lucas, é o seguinte, olha só, seu desejo é uma ordem. Com quem você quer falar? Vou te dar 5 visitas. Com que tipo de pessoa você quer falar, certo? Você tem que escolher, é um tipo só. Você vai ter 5 visitas semana que vem. Então, o que você escolher agora, imagina essa situação. Você escolheu lá, quero falar com donos de empresas de 30 funcionários. Cara, beleza. Então, é aí que você vai montar a sua persona. Esse que é o seu público-alvo, que foi assim que você botou, né? Quem é meu público-alvo? Então, você vai fazer um exercício. Você não tem um público-alvo, você tem vários, no caso, né? Se você trabalha com gestor, se trabalha com uma pessoa do administrativo, ou se outros clientes são os donos. Então você tem 3 aqui. Então você vai fazer um exercício para cada um dos 3, tá? E aí, quais são os interesses deles? Cada pessoa tem um problema. Você vai fazer o mesmo exercício que eu expliquei anteriormente. Você tem que pensar, cara, qual é o problema que essa pessoa está passando que eu posso resolver? E aí você vai fazer uma prospecção em cima dos problemas, tá bom? E o interesse da pessoa tem muito a ver com o que a pessoa é. Por exemplo, se você prospecta donos de empresa, cara, você vai ver coisas de empreendedorismo, né? Muitas vezes os donos de empresa estão procurando canais de empreendedorismo, informações, e aí você vai botar isso nas redes sociais para poder achar pessoas que tenham interesse em empreendedorismo. Gerente de TI, qual é o interesse? Muitas vezes o gerente ele tem interesse em liderança, treinamento de liderança, treinamento de gestão, conhecimento técnico, né? Porque ele precisa para debater com o técnico, certo?
e se ele for um gerente de infra, vai precisar saber conhecimento de infra. Aí você vai botar as principais soluções de mercado. Você vai filtrar lá dentro do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, você vai filtrar lá por cargo. No LinkedIn você pode filtrar por cargo. No Facebook você pode filtrar por interesse. Você pode falar, ó, o cara tem interesse em gestão e tem interesse em infraestrutura, em TI, ou em Microsoft, em AWS, em Google, em Sophos e por aí vai, tá? Então, basicamente é isso, tá, Lucas? Próxima pergunta, Ronaldo Perdigão. Já fez a apresentação. O cliente gostou, mas está analisando outras soluções. Como pedir o fechamento sem ser chato e insistente? Mas como fazer isso de uma forma assertiva? Então o Ronaldo ele já fez a apresentação e o cliente falou, Ronaldo, legal, estou avaliando, vou ver de outros fornecedores aqui. E aí ele quer pedir o fechamento. Cara, Ronaldo, é a mesma explicação que eu falei no início do vídeo, tá? O trampolim, conceito do trampolim. Então, vendas são fases. Cada etapa vai funcionar como um trampolim, que está num nível superior, onde você tem que vir correndo, pular, pegar um impulso, pular alto. Então, se você não pega um impulso e se a etapa daqui não te der um impulso suficiente, você vai chegar fraco nessa etapa. Então, muitas vezes, isso daqui, ó, chegar lá e o cliente falar que está comparando com o outro e você quer pedir um fechamento de forma assertiva, muitas vezes o que você vai precisar fazer é as etapas anteriores melhores, como eu expliquei lá, tá? Lá na qualificação, você pergunta sobre a necessidade, sobre o tempo. E uma dica adicional é que na sua proposta você coloca um cronograma. E no cronograma você coloca qual é a previsão de início. Por exemplo, você vai executar um projeto. Esse projeto vai levar quanto tempo? Quantas semanas? Você vai botar lá o cronograma, certo? E você vai botar lá a previsão de início. Olha, hoje é dia 2 de abril, vou iniciar esse cronograma, esse projeto dia 15 de abril, tá bom? E aí você bota isso na proposta. E você sempre vai bater na tecla o seguinte, fala, olha, a equipe tá lá separada. Se é você que executa o projeto, você vai falar, olha, eu já tô com a agenda reservada para começar dia 15 de abril, tá? A gente pode começar. Agora, lembrando que o fechamento, ele é um conjunto de fatores que você faz antes, para você chegar forte no fechamento. Então, se você pula várias etapas anteriores e faz mal feito, você chega num fechamento fraco, cara. Lembra do trampolim? Você não pegou o impulso necessário. É igual, cara, eu saí aqui agora, imagina que eu saio de casa, tá tudo nublado. Tudo nublado. E eu olho assim e falo, cara, eu vou ter que sair, né? Ah, tá tudo nublado. Beleza, eu vou sair. Desço e vou na rua. Quando eu saio, começa a chover. O que acontece? Eu vou me molhar. Agora, se eu faço um passo anterior, que é falar, cara, tá tudo nublado, deixa eu botar esse guarda-chuva na mochila. Boto, fecho a mochila e saio. Começou a chover, eu abro, tiro o guarda-chuva, que eu vou estar preparado. Ou seja, a sua preparação é antes da proposta. Você está construindo uma preparação para você chegar forte na proposta. Eu quero que você entenda esse conceito, tá bom? E como que chega forte na proposta? Aí você falou sobre concorrente, né? Eu acho que é interessante eu falar isso. Como que você... Porque, ó, você disse, o cliente gostou, mas está analisando outras soluções. Então, se ele está analisando outras soluções, é porque no seu processo de vendas, tem a hora que você apresenta a parte técnica. E a sua solução, ela tem que cobrir tecnicamente, né? E você tem que mostrar os benefícios de tudo aquilo que é importante para o cliente. Lembra que você tem que ouvir primeiro, saber o que o cliente pensa, o que ele julga importante, para depois você falar. Na sua apresentação, você vai mostrar as características da sua solução e os benefícios têm que estar vinculados com o que o cliente acha que é importante. Tá bom? É isso que você tem que fazer, porque aí ele vai ter certeza que a sua solução é melhor. Ele pode até querer comparar com outra. Tudo bem. Mas você vai resolver o problema. E aí, para você ganhar também essa comparação, você pode oferecer garantia. Isso você coloca na sua proposta. Você fala, olha, a minha solução eu garanto. Tá? Inclusive eu garanto, tá vendo esse cronograma aqui? Garanto que nessa data aqui, isso aqui vai estar sendo entregue para você. Só tem essas 3 ou 4 premissas aqui, que é da sua área, que você precisa fazer, que está aqui no cronograma, ó, tá vendo? Sua equipe faz isso e isso. Se a sua equipe me entregar isso aqui, nessa data aqui, esse cronograma vai ser cumprido, tá? E eu te dou garantia. Se não for, aí você pode dar uma garantia. Se não for, eu te desconto uma mensalidade, ou você não paga, ou eu te dou seu dinheiro de volta, enfim. Quanto mais quanto mais vontade você tem de pegar o cliente, maior você pode fazer as garantias. Agora, sempre a garantia é condicional. O que é condicional? Condicional é o seguinte,
Ó, aqui na proposta estão as minhas tarefas e estão as suas também. Então, se você executar essas tarefas aqui nessa data aqui, eu comprometo que aqui no final do cronograma, nessa última data aqui, isso aqui está entregue. Entendeu? E é isso, cara. Por que acontece? Na TI sempre acaba, a gente sempre coloca para funcionar mesmo. Não, a nossa parte a gente garante. Muitas vezes os atrasos são por conta do cliente, que a gente pede senha lá e o cliente demora para dar senha, pede um servidor, ele demora para disponibilizar, pede alguma coisa, tem algo que a equipe dele demora. Então você vai botar a data que a equipe dele precisa te entregar, tá bom? É isso. E a última pergunta do Abner. Como antecipar a necessidade de um cliente? Como mostrar para ele que o fato... Vou repetir. Como antecipar a necessidade de um cliente? Como mostrar para ele que, de fato, ele precisa de um produto que ainda não tem, mas tem a necessidade? O que eu quero dizer é que tem certos clientes que resistem em resolver seus problemas, deixam para ver a sua necessidade quando a bomba explode. Consegue entender a minha pergunta? Consegui sim, Abner. E você é o seguinte, você quer saber o seguinte, como que você mostra para o cliente que você sabe que esse cliente é extremamente necessitado, você sabe que ele tem essa necessidade aqui, certo? Mas ele não tá nem aí, não tá ligando, certo? E se a bomba explodir, aí que ele vai correr atrás. Você não quer isso para ele, né? Como que você mostra isso? Primeiro, você tem que focar sempre toda a sua comunicação. E aí quando eu falo comunicação é o seguinte, tudo que sai da sua boca, você tem controle. O que o cliente pensa, você não tem controle. Ele pode estar satisfeito, pode não estar, pode gostar, pode ter as expectativas dele, certo? Mas o que você tem controle é o que você fala, certo? Beleza? Muitas vezes a gente fala também as coisas sem controle, né? As emoções estão aí, né? Quem fica com raiva sai falando e depois se arrepende. Mas enfim, é meio questionável essa questão do controle. Mas vamos colocar numa situação de temperatura e de pressão normal, tá? Onde você está preparado e você está em casa agora, né? De home office, nessa quarentena, estudando, pensando, cara, como é que eu faço para eu chamar a atenção desse cliente? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei aqui nesse vídeo, os clientes, eles têm problemas. Então, se esse cliente é necessitado, essa necessidade causa alguma coisa para esse cliente. Certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Cara, vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é no ramo de emagrecimento. Certo? Imagina, eu olho aqui uma vizinha e falo assim, poxa, nossa, essa vizinha aí tá gordinha, hein? Ela era magrinha, pô, conheço ela desde criança, né, daqui do bairro, mas, cara, ela engordou pra caramba. Cara, ela tem uma necessidade de fazer dieta, se alimentar melhor e talvez fazer exercício. Certo? Eu tô vendo essa necessidade nela. Certo? Perfeito? Beleza. Agora, o fato de eu ver essa necessidade não significa que ela veja também. Ela pode achar que tá tudo bem, que ela quer uma fase e tal. Com o cliente é a mesma coisa. Tá? Então eu vejo a necessidade no cliente, mas ele pode achar que ele não precisa disso, não quer isso agora e tal. Então, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que pegar essa situação gera um problema. Por exemplo, a vizinha não está se alimentando bem, não está fazendo exercício, né? Vai gerar a consequência que ela está gordinha. Então o que você tem que perguntar para os seus clientes é o seguinte, que eu perguntaria quando encontrar, né? Se eu tivesse intimidade, obviamente, jamais faria isso, mas se fosse uma pessoa que eu conheço desde criança, que eu tenho amizade, meus pais conhecem, frequenta a minha casa e tal, e é uma pessoa que realmente conviveu comigo desde pequeno, eu tenho intimidade, eu chegaria a falar assim, oi, Fernando, poxa, vem cá, eu vi que você acabou engordando um pouco. Poxa, você não está se incomodando com isso? Eu ia descobrir se aquela situação, aquela consequência tem algum incômodo para a pessoa. Porque se não tiver, realmente, não tem como mostrar. Entendeu? Por isso que muitas vezes você não consegue. E aí, cara, agora, você, talvez, quando você toca em algo que a pessoa está incomodada, mas ela não está prestando atenção, aí pode ser que ela tome ação. Eu trabalhei com uma garota, né, que ela, quando eu conheci já, ela era magrinha, e conversando no escritório, ela falou assim, poxa, Ronald, sabe de uma coisa, eu já fui gordinha. Eu falei, mentira. Eu falei, cara, você não parece. Ela falou, é assim. Sabe como é que eu emagrecia? Como? Ela falou, eu tava numa foto
no CrossFit, com as pessoas da academia. Foi uma foto de final de ano que eu estava abraçada. Quando tiraram a foto, eu me vi na foto, eu falei, nossa senhora, esse não sou eu, essa não sou eu tenho que emagrecer. Ou seja, a dor explodiu, puf. Aconteceu alguma coisa que a dor dela explodiu. Ela viu a foto e a dor explodiu, certo? Então, por exemplo, no caso do exemplo da vizinha, ela pode estar convivendo, mas às vezes um comentário de um amigo, ela fala, cara, a dor explode, puf, e ela quer resolver. Então, o fato da pessoa estar deixando pra lá não significa que você não tem chance. Você pode pensar, olha, qual é a consequência que esse cara tem? Sabe? Ele tá pagando, ele correndo esse risco, ele extremamente necessitado, isso está gerando uma consequência para ele. Define essa consequência, entendeu? E chega para o cliente e fala, cara, olha só, eu estou vendo que aqui na sua empresa acontece isso, isso e isso. Você não tem interesse em resolver isso, não? É assim, tá bom? Beleza, Abner, espero que tenha te ajudado. Gente, não sei vocês, mas eu adorei fazer esse vídeo de perguntas e respostas, mas eu quero agora saber o comentário de vocês. Se você gostou, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Para mim é muito importante. Eu vou ler todos os comentários. Quero saber se esse formato é um formato que você gosta, que te agrada. Eu posso mixar aqui no canal, conforme, dependendo das respostas, né? Posso fazer um comentário dos vídeos da série Dominando Vendas, que é onde eu entro a fundo em um assunto, e posso fazer perguntas e respostas também. Mas eu quero saber o seu feedback, tá? Esse é o primeiro favor. E o segundo é, se inscreve aqui no meu canal. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve agora no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, cara, me segue no Instagram, tá bom? E se você está vendo em um e outro, nada também te impede de ser uma pessoa over delivery e me seguir em tudo, né? No YouTube, no Instagram. Lembrando que eu posto um vídeo por dia, compromisso nesse ano postar vídeo todos os dias e tô seguindo esse compromisso aqui no canal, mas eu quero muito o seu feedback, tá bom? E por último, vou deixar também na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp, que foi onde que rolou essas perguntas. Caso você tenha interesse também, de estar lá dentro do grupo, né? Onde tem áudio, tem um conteúdo mais exclusivo, mais íntimo, uma interação maior, e aonde você vai poder me enviar essas perguntas. Cara, entra lá, vou deixar, tá aqui na descrição também, só você clicar. E se você tá vendo no Instagram, tá na minha bio. Clica lá no link da bio e você vai ver lá, entrar no canal do WhatsApp, tá bom? Gente, um grande abraço, espero ler o seu comentário e até a próxima. Boas vendas!